Arataka Reagan. Alguém mentiroso, charlatão, mas é alguém. Você escreveu, eu quero ser alguém. Fala rapaziada, firmezas, aqui com mais pra vocês. E hoje eu vou falar sobre um personagem muito controverso, mas importante. Não só pra essa obra, mas pra todas as obras. Porque não é toda obra que tem um cara literalmente manipulador, mentiroso. Alguém que não é com um caráter muito bom, por assim dizer, né? Mas ele traz muitos ensinamentos e você se identifica com esse personagem. E relaxou, se tu não conhece o anime e muito menos esse personagem, relaxa que eu vou te dar uma base muito boa nesse vídeo, tá? Pra tu entender muito bem. E isso vai te ajudar em tudo. Você vai aprender a como lidar com esse tipo de pessoa e o porquê ele existir é importante nas obras. Fechou? Então, já se inscreve, deixa o teu like, tá? Que eu sei que tu vai gostar. Tranquilo? E agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. It is touching the truth. Em Mob Psycho 100 é pautada em cima do Mob, tá? Onde ele tem poderes paranormais. Não só tem poderes, como ele é o mais forte dessa obra. Eu não vi ninguém bater de frente ainda. Só que ele não tem nenhum carisma. Tipo, nenhum mesmo. Ele é uma planta. E como que isso daria certo? Com personagens cativantes e que te interessam de verdade, tá ligado? Um deles é Reagan e outros personagens que não vou citar agora. Então o Mob é um estudante normal, onde ele enfrenta monstros paranormais, né? E salva a vida de várias pessoas. Isso junto do seu mestre, Reagan, onde ele usa o Mob, literalmente usa mesmo, porque ele ganha uma grana em cima. E o Mob ganha só alguns centavos, né, coitado. Pra conseguir salvar pessoas e ganhar uma grana em cima disso. Nossa, minha voz falhou, hein? E ganhar uma grana em cima disso. E o Mob é uma criança bem complicada, né? Ele não entende muito bem os seus sentimentos, os seus poderes. E tanto é que foi por isso que ele foi conhecer Reagan. Porque o próprio Reagan falou que tinha poderes paranormais. Isso deu uma esperança pro garoto. Porque, pô, se ele é um mestre dele e tem poderes, vai entendê-lo, vai ajudar a usar esses poderes. E realmente o Reagan, ele ajudou. Só que não como o Mob esperaria, né? Ele ajudou mais com conselhos. E vocês vão ver mais ao decorrer do vídeo, tá? Agora falando do próprio Reagan. Ele trampava num emprego comum, até que ele se cansou e decidiu abrir uma própria empresa. Para ser mais exato, um consultório, né? Só que ele não abriu um consultório normal. Ele abriu um consultório de casos paranormais que ele ia resolver. Onde ele resolvia problemas das pessoas sobre coisas sobrenaturais. Mas na verdade, ele não tinha poder algum. E muitos problemas eram resolvidos sem precisar de poder mesmo. Ele só ia lá e ajudava com uma massagem ou coisas simples do dia a dia e falava que era algo paranormal. Então realmente ele ajudava as pessoas, mas não era da forma que elas imaginavam, né? Que era através do sobrenatural, né? Não, era só coisas simples mesmo. Ele era simplesmente uma fraude. E isso iria acabar em 1 ou 2 anos, até ele encontrar o Mob, que realmente faz aquilo que antes era só uma fraude se tornar algo real. Só que essa fraude que o Reagan é, não só no trabalho, mas em tudo, vai se tornar pauta em alguns momentos na vida de Reagan. E o Mob traz cor à vida cinza do Reagan, que antes ele ia viver praticamente, né, só enganando pessoas, trocaria de ramo para enganar mais pessoas, um típico vigarista, sabe? Mas o Mob chega e traz um mundo pra ele. E ele não sabe quem ele é, mas ele quer ser alguém. Eu só queria ser alguém especial. E no fim, esse é o resultado. Eu não mudei nada desde aquela época. Aí vem outro questionamento que é feito na obra. Como ser alguém se você mente e manipula tudo à sua volta? Ele literalmente não tem identidade própria, por sempre mentir em vários casos e de várias formas diferentes. Mas a resposta dessa pergunta eu vou deixar pro final, onde o próprio Reagan responde. Quando o Mob entra na vida do Reagan, o que antes era só preto e branco, tem cor. Naquela época, eu só podia admirar o garoto que entrou de repente na minha vida. Eu queria conquistar alguma coisa também. Eles se complementam. O Reagan finalmente tem alguém que pode exorcizar os espíritos e ele se torna útil, ele se torna real, deixa de ter aquela fraude. E o Mob tem alguém para ajudar no cotidiano, que ele é uma pessoa que não sabe lidar com as outras pessoas, e o Reagan é um bom mentor, né? Até então, né?
tem algumas coisas questionáveis aí. Só que isso causa uma dependência, e bem forte, tá? Onde um mob só consegue decidir coisas na sua vida com a aprovação de Reigen, que é a pessoa mais sábia na sua vida. Como aconteceu no dia dele entrar pro clube de telepatia, onde ele ligou pro Reigen pra saber se ele ia entrar ou não nesse clube. Entre no clube de telepatia. Não, hoje não vai dar não. E falando nisso, cara, tem um episódio específico sobre esse clube que ele ia acabar, tá? Então, eles vão atrás da presidente pra tentar animar ela. E um dos figurantes que tá aí, o Inokawa, ele literalmente maceta mesmo uma alien, velho. Ele vai pra outro planeta, velho. E se tu quiser saber mais sobre esse episódio sinistro e louco, aqui em cima, no card, eu falei sobre ele, tá? Eu espero que tu se divirta. Mas antes disso, termina esse vídeo aqui, né? Não vai embora ainda, velho. E o próprio Reigen, onde ele se virava bem sozinho, ele tinha literalmente uma empresa por conta própria, não consegue mais fazer nada sem um mob. Qualquer coisa, ele chama o mob. Vem, vaza logo pra cá. Começa a ligar com mais frequência, a gente vê isso na obra. Alô, Mob? Foi mal, cara, mas cola aqui rapidinho. A cliente e o espírito estão esperando, agiliza aí. Falou? Ele começa a chamar em horários que não são de trabalho. É que já tinha um bom tempo que eu não fazia isso. Sair com a galera toda. É tão divertido. Exigindo cada vez mais do mob, porque ele não consegue mais resolver esses problemas sozinho. Tem um espírito maligno me dando um trabalhinho aqui. Eu já pedi várias vezes pra não me chamar assim, tão de repente. Tem um cliente que precisa da sua ajuda. Eu vou ficar te esperando, tá? Tenta não demorar muito, falou? Até chegar o dia em que o mob se afasta de vez do Reigen. Eu decidi não ver meu mestre por um tempo indeterminado. Eu tava sendo influenciado demais pelo mestre Reigen. Percebi que não posso continuar dependendo dele. Só que pro mob não tinha problema. Ele só queria se afastar, porque ele viu essa dependência, ele conseguiu notar que eles estavam dependendo um do outro. E ele sabia que ia voltar em algum momento a ver o Reigen. Já o próprio mestre dele não tinha tanta certeza assim. Não é possível, o Mob tá se divertindo! Quando o mob se afasta, percebe que a dependência que ele tem é muito maior. Enquanto o mob conseguia se virar, ele estava aprendendo a lidar com as pessoas, ele estava falando bem com elas, e já o Reigen estava um desastre. Não sabia como lidar com seus clientes, não sabia lidar com nenhum fantasma, ele precisava muito do mob e não tinha mais o que fazer. Dentro dessa dependência existem dois pilares principais, onde o primeiro é o mob ver ele como um mestre, né, e admirá-lo, onde faz o Reigen se sentir alguém especial, né, alguém nessa vida. E o segundo é o fato dos poderes do mob fazerem o trabalho do Reigen não ser uma farsa. Não só o trabalho do Reigen, ele mesmo não ser uma farsa. Literalmente, o Reigen se sente um impostor dentro de si mesmo, por não saber quem é e quais os seus feitos de fato, já que ele é um mentiroso nato. Arataka Reigen tem habilidades incríveis de persuasão, comunicação e de liderança. Um exemplo bom disso foi quando ele invade um grupo terrorista de paranormais, onde ele consegue convencer a todos, tá, que ele era o chefe, e ele não tem poder algum. Então, sim, ele tem habilidades boas, tá? É o mestre do Kageyama e ainda por cima é o chefe da K. Mas por que prenderam todos aqui? Ele enganou todo mundo mesmo? Não só isso, além desse episódio que foi muito incrível, ele também lidera um grupo de paranormais, tá? Que pedem para ele liderar. E foi quando percebemos que precisamos de um líder se quisermos ter uma chance contra eles. Outra coisa que a gente descobre no caminho, onde o Reigen nunca precisou ser líder em nenhum momento. E quando ele foi, já se saiu bem, sendo um ótimo líder. E as pessoas pedindo que ele seja. Nós vimos o mestre Reigen colocando a TV e a mídia no lugar deles, e achamos isso genial. Ele é um homem capaz de analisar o contexto, e além disso também é um grande realizador. Também ele já foi mentor de pessoas incríveis que pediram para ele ser o mestre, mesmo sem ter poderes, e ainda sabe gerir seus negócios. Então sim, o Reigen tem ótimas habilidades em geral, só que isso nem ele mesmo vê. Mas aí que mora o problema, o Reigen não se sente realizado com nada disso. Pelo contrário, se sente uma farsa que pode ser desmascarada a qualquer instante. Assim como aconteceu um tempo depois do mob se afastar dele, onde ele começou a crescer o negócio, ir na internet, se expor, e ele foi chamado para um programa de televisão. TV? Peraí, quer dizer que eu sou tão popular assim? Onde lá, de fato, ele foi tirado para nada, né? Ele virou chacota
e foi pego. Descobriram que ele era uma farsa, uma fraude. Então o que você fez por 30 minutos, hein? Algum tipo novo de dança? E nesse momento ele se sentiu totalmente ridicularizado. O seu medo aconteceu. E no fim, eu não consegui me transformar em nada. Ele mente toda hora. Persuasivo, manipulador. É um charlatão de primeira. Tu conhece várias pessoas assim, não? Aquele famoso cara que, pô, fala que faz algo incrível pra você por um preço acessível, né? Vulgo barato. E você paga igual um patinho e no fim saiu lesado. Não te ajudou em nada. Ou talvez tu ache que ajudou, mas não, ele só te fez acreditar que ajudou alguma coisa. Deve conhecer alguém assim, né? Eu conheço vários, os gurus, né, que fazem isso direto, onde eles vão lá, inventam algo milagroso, você acredita, paga e só se ferra. O Reagan provavelmente viveria nessa vida igual esses caras. Ele iria criar algo fajuto, como ele fez com o Paranormal. Pois é, quanto aos meus honorários, opção A 20% de redução do espírito. Opção B garante 50%. Já a opção C, o processo é sério, garante 99% da redução do espírito. Ia dar errado em alguns anos, ele ia trocar de ramo, vender outra coisa milagrosa, trocar de ramo e só ganhar dinheiro de trouxa. Coisa que muitos fazem, o famoso vigarista. E agora deve estar muito bravo comigo, né? Como assim, Hanzak? Você tá defendendo um safado? Um ladrão? Um estelionatário? Não, rapaziada. O intuito desse canal e meu também, junto com o anime, não é defender esse tipo de gente. Pelo contrário, é mostrar a evolução e como esse tipo de gente pensa e age. Entendeu? No caso do Reagan, ele tem pontos positivos. Ele tem seus princípios, mesmo que sejam questionáveis, né? Mas ele tem. E ajuda várias pessoas. Ele tenta fazer o bem. Ele quer fazer o bem, tá? Só que, realmente, ele tá há tanto tempo nesse negócio de ser safo, malandro, querer se dar bem, sabe? O famoso charlatão vigarista. Que mesmo ele fazendo o bem, ele não deixa de mentir. Ele não deixa de manipular. Ele não deixa essa essência que está intrínseca nele. Ele é assim. Isso virou ele, entendeu? Justamente porque ele faz tanto isso que ele se perde no que ele é de verdade. O que eu sou. Porque eu sou tudo. Ele pode ser qualquer coisa. Ele pode ser um vendedor de água. Ele pode ser um vendedor de sonhos. Um vendedor de espíritos. Qualquer coisa ele pode vender. Ele pode ser. Ele pode manipular. É algo que nem mesmo ele sabe o que ele é. E aí que tá ele se sentir um impostor de si mesmo. O Reagan também ensina o Mob que ele é uma pessoa normal. Escuta aqui. Só porque você tem poderes paranormais, não significa que seja menos humano. A diferença é que ele é bom no paranormal. Outras são boas no futebol. E o Reagan é bom na comunicação, persuasão. Entendeu? Vulgo mentir. Você tem que aceitar isso como parte de você enquanto indivíduo e seguir a vida de maneira positiva. Porque o verdadeiro encanto é a gentileza. Vire uma boa pessoa. É só isso. Mas ele ensina o Mob justamente para o Mob não subir a cabeça. Que ele é alguém incrível, alguém superior, como acontece com outros personagens da obra, por ter poderes. E detalhe, lembra que eu falei no começo do vídeo que o Mob é o mais poderoso disparado? Imagina um cara desse se sentindo superior, melhor. Então o Reagan foi muito importante para a formação do Mob, porque ele conhece desde criança o seu mestre. As pessoas ao seu redor sabem que ele é um mentiroso. Ninguém é besta, né? Mas a pessoa mais próxima dele, que é o Mob, que está lá há anos ao seu lado, tem uma fé cega pelo Reagan e acredita no que ele fala. Sim, ele tem uma fé absurda pelo que ele fala. O mestre Reagan, ele não me trata de forma diferente. O mestre me salvou diversas vezes. Sendo que todo mundo sabe que ele é um charlatão. É aquele outro, sim. Não passa de um charlatão! Ele é um charlatão, cara. Só que o Mob lá no fundo não quer acreditar nisso. Me fala, por acaso você não tá usando ele pra ganhar clientes porque você é um charlatão? Ele acredita que o Reagan ele tem poderes, ele é um mestre exemplar, é uma boa pessoa, mas isso ele tem certeza. Lá no fundo ele sabe que o Reagan mente, que é um mentiroso, que não tem poder algum. É aquele seu mestre charlatão de novo, né? Só que ele sempre tenta acreditar que o Reagan tá falando a verdade, porque o Reagan o ajudou, dava conselhos, o salvou também, esteve lá ao seu lado. Então ele não quer acreditar que alguém assim importante está mentindo tanto tempo e continua mentindo sem parar. Até que chega o fatídico dia em que o Mob se acidenta e ele perde o controle de vez, onde ele fica realmente
pé da vida. Ele começa a quebrar a cidade inteira e qualquer pessoa que chegue perto se machucava. E lá o Reigen vai sozinho. Sim, o Reigen vai malucão, sozinho naquela ventania, sem poder algum. O Reigen nesse momento, enquanto corria atrás do mob, ele sabia no fundo já o que ele era. Sério, eu não sabia. Eu não sabia mesmo. Mestre. Eu sinto muito. Naquele momento ele já sabia quem ele era. Algo que demorou para ele descobrir. Em meio a tantas mentiras e manipulações. Ele vai atrás do mob, depois de tanta ventania, tudo quebrando. Ele se machuca, rasga toda a sua roupa, chega na frente do seu discípulo, mesmo todo quebrado, e revela a verdade. Presta bem atenção! Eu não tenho poder espiritual, nem poder paranormal. Eu não tenho poder algum. Eu não tenho poder nenhum! Nunca tive nada! Eu minto o tempo todo. Era mentira. Eu menti pra você. Menti desde o começo. Mob, eu minto o tempo todo. Eu sempre te usei. Desde aquele dia até hoje, eu sempre usei você. Todo mundo tem outro lado. Isso não faz de você uma pessoa especial. Todo mundo tem um outro lado, viu? Eu odeio a minha verdadeira forma. Eu odeio muito essa minha verdadeira forma. Esse sou eu. Essa é a minha verdadeira forma.